Quem não adora montanha-russa? Todos nós gostamos de uma dose de adrenalina enquanto nos perdemos numa curva de uma montanha-russa. Mas infelizmente, às vezes, devido a problemas, acidentes, etc., acontece e esses parques são abandonados. E o tempo e a natureza tomam conta do lugar. E tudo acaba virando um possível cenário de filme pós-apocalíptico. Eu sou o Léo, essa é a Seção 13, e esses são 10 parques abandonados assombrados pelo tempo. E se os maiores parques ao redor do mundo fossem abandonados? Iriam parecer um cenário de filme de terror. Eu te convenço até chegar no topo dessa lista. Bora lá? Dunblobin, Inglaterra. Nos anos 90 tinha um programa de TV conhecido na Inglaterra como Noel House Party. Era protagonizado pelo ator Noel Edmonds, que interpretava um personagem chamado Blob. Esse personagem foi tão famoso que chegou a ter sua própria rede de parques. Infelizmente não teve sucesso por muito tempo e acabou fechando. Mas surpreendentemente, quem construiu o hotel, quem fez a reforma e transformou o hotel, manteve uma área do parque intacta. A área é chamada de Dunblobin e tem sido consumida pela natureza. Antes de continuar, peço que você clique no botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar perdendo as próximas publicações do canal. Spree Park, Alemanha. Próximo a Berlim existe um parque com uma história e tanto. É chamado de Spree Park, mas foi construído em 69 pelo exército comunista. Eles tinham outro nome para o parque. Na época era chamado de Kultur. 20 anos depois, após a queda do Muro de Berlim, o parque recebeu um novo nome. O novo dono foi envolvido em crimes e no fim das contas o parque foi fechado. O parque segue abandonado até hoje e se você quiser dar um rolê lá é só ir para a Alemanha. O Reino de Gulliver, Japão. Fazendo esse vídeo eu descobri que o Japão é um lugar muito bom para parques abandonados. Não sei se bom é o termo certo. Seguinte, você provavelmente deve ter ouvido falar das Viagens de Gulliver. Serviu de inspiração para esse parque. Foi aberto em 97 e foi fechado 4 anos depois, em 2001. Um dos grandes destaques do parque é uma estátua gigante do Gulliver. E depois de conhecer um pouco mais sobre o parque, a gente até entende por que ele foi abandonado. O parque fica próximo da floresta de Aokigahara, a floresta onde anualmente várias pessoas vão para cometer suicídio. Do Naujivarosi Vidam Park. Esse negócio aí, Hungria. Beleza, a gente passou pela parte mais difícil, que era falar o nome. Quem não gostaria de poder ir em um parque e ir em todos os brinquedos de graça? Infelizmente isso não é uma coisa muito fácil de acontecer, mas nos anos 50 isso acontecia aqui. O parque era comunista e devido a isso eles deixavam as pessoas irem de graça. Em vez de cobrar a entrada, o governo pagava o parque. Pena que esse foi o mesmo motivo do parque ter fechado após a queda da União Soviética. A Terra de Oz, Estados Unidos. Temos mais um parque inspirado em literatura, ou mais pelo filme. O parque foi aberto na Carolina do Norte nos anos 70. Foi muito popular por um tempo, mas infelizmente o sucesso do parque não durou muito. E as coisas ficaram pior quando o parque foi atingido por um incêndio. Bastante coisa foi queimada. 2 construções, algumas fantasias e equipamentos de som. Alguns acreditam que o fogo foi iniciado por funcionários revoltados com a diretoria. Para piorar, durante o caos algumas coisas foram roubadas do museu do parque. Uma delas foi o vestido que Judy Garland usou durante as gravações do filme. Após uma troca na equipe, o parque voltou a funcionar, mas dizem que nunca mais foi o mesmo. Em 98 ele foi fechado.
Nara Dreamland, Japão. Depois do sucesso atingido pela Disney com a Disneyland, vários outros parques ao redor do mundo tentaram fazer o mesmo. Nara Land não foi uma exceção. Fortemente inspirada nos parques da Califórnia, foi inaugurada em 61 e teve operação contínua por 45 anos, fechando em 2006, com o resultado na queda de participação. Um destaque era essa montanha-russa circular, inspirada no ciclone de Coney Island. Após a abertura da Disneyland Tokyo em 93, ele perdeu muito público e acabou sendo fechado. O parque é popular entre fotógrafos que buscam fotos assustadoras desses cenários únicos. Parque de diversões em Pripyat, Chernobyl, Ucrânia. Alguns parques podem ser abandonados sem nem terem aberto direito, e esse foi o caso desse parque em Pripyat. O parque foi inaugurado alguns dias antes do desastre de Chernobyl. O parque se manteve aberto por um período de tempo, mas quando os níveis de radiação começaram a aumentar, os cidadãos foram evacuados. Desde então o parque permanece intocado. Visitar esse parque pode ser meio complicado, mas você pode conseguir ver ele em alguns jogos, como Call of Duty MW1. Wonderland, China. Não é de se impressionar que o país com a maior população do mundo teria uma série de grandes parques e shoppings. O nome era Wonderland e foi construído nos subúrbios da China. A construção parou em 98 por problemas financeiros. Em 2008 tentaram novamente finalizar a construção, mas novamente sem sucesso. E caso a obra tivesse sido completa, ela ia ser provavelmente o maior parque do mundo. E com a força da natureza não dá pra brincar. Se liga nessa foto tirada durante um furacão em 2012. E em 2013, a estrutura teve que ser demolida. Six Flags, Nova Orleans, Estados Unidos. Nova Orleans. O blues, o jazz, a culinária, a cultura. Mas também por um tempo foi conhecido como a cidade mais afetada pelo furacão Katrina. Para aqueles que não se lembram ou não sabem, o furacão Katrina foi um desastre natural que tirou a casa e a vida de muitas pessoas em 2005. Um lugar que nunca conseguiu se recuperar foi o Parque Six Flags, em Nova Orleans, um dos parques mais famosos da região. Hoje em dia a cidade de Nova Orleans se recuperou, mas Six Flags continua abandonado. Os moradores têm se preocupado com possíveis acidentes por falta de manutenção, e a prefeitura cogita demolir. A construção tem gerado dinheiro servindo para cenários de filmes de Hollywood. Também é um lugar popular para fotos pós-apocalípticas. Takakanonuma, Greenland, Japão. Os parques mais sinistros dessa lista são do Japão. Esse parque foi fechado 2 vezes. O primeiro foi 2 anos após a inauguração, em 73. E ninguém sabe dizer por que o parque fechou tão cedo. Alguns dizem que fechou porque tinha muito parque popular perto. Outros dizem que acontecia muito acidente com os equipamentos. Em 86, o parque foi reaberto, mas fechou novamente. E em 99 foi definitivamente fechado.